Bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula de teoria sobre conversores analógicos digitais e como é que eles estão inseridos nos microcontroladores. Os conversores analógicos digitais são uma peça fundamental quando a gente quer trabalhar um sistema de controle ou de medição, porque isso permite com que o microcontrolador, que é um mundo à parte, né, que é um sistema digital, ele consiga interagir com o mundo real, onde as grandezas que a gente tem são todas elas grandezas analógicas, né? E então qualquer coisa que a gente queira medir ou queira poder controlar, enfim, elas vão ter que ser absorvidas, vão ter que ser inseridas dentro do microcontrolador de alguma forma. Isso geralmente é feito com um conversor que passa essas grandezas que são analógicas para o mundo digital dentro do microcontrolador. E essas grandezas, sejam elas, por exemplo, aqui, como botei, temperatura, pressão, corrente, tensão, potência, peso, massa, seja o que for, sempre todas elas vão ter que ser convertidas para alguma coisa representando essa grandeza em tensão. E aí, então, o conversor analógico digital vai ler essa tensão e vai transformar ela numa representação digital. Além de ter esses transdutores, como são chamados, né, que convertem qualquer forma de representação em tensão, tá? Eles fazem uma tradução praticamente, né? Por exemplo, de uma pressão ou de uma temperatura no valor de tensão. E tem que ter um cuidado para que fique dentro do range aceitável na porta, né, do conversor analógico digital. Geralmente fica entre 0 e 5 volts, ou no caso desse microcontrolador aqui, entre 0 e 3.3 volts, tá? Então, por exemplo, se tu tem uma tensão que varia entre 0 e 400 volts, aí só um divisor resistivo já é suficiente, né? Que nem a gente apresenta aqui embaixo, né? Pelos equivalente Thevenin, ou pela própria regra de divisão de tensão, né? Tu pode calcular R1 e R2 de forma que a tensão R2 não vai passar 3.3. Na medida, então, que tu bota uma tensão de 400 volts, que seria o máximo, né? Aqui no máximo chegaria em 3.3 volts, que daria a tensão máxima. Mas se tu, por exemplo, botar metade da tensão, 200 volts, vai aparecer aqui metade dos 3.3, né? Essa divisão resistiva faz exatamente isso, tá? Então esse é um cuidado que tem que ter, tá? Para não queimar o pino de entrada do controlador. Fazer uma adequação dos níveis de tensão. Esse microcontrolador, ele tem um conversor AD de aproximações sucessivas, né? Esse é o método que ele chega no resultado, metodologia chamada aproximações sucessivas. E ele tem uma característica de trabalhar com 12 bits. Tá. Outra característica importante é que esse conversor ele tem uma entrada multiplexada. Então, nesse microcontrolador, tu tem 28 entradas, como se fossem 28 sinais analógicos que podem ser lidos. É bastante coisa, né? Eu posso ler, por exemplo, se eu estou trabalhando com inversor trifásico, eu posso ler 3 tensões, 3 correntes de forma muito fácil, né? Posso, além disso, ler temperatura, ver se não está tendo aquecimento, enfim. São 28 entradas que estão disponibilizadas, tá? Mas essas 28 entradas, elas são multiplexadas. Eu não tenho 28 conversores analógicos digitais. Eu tenho um conversor analógico digital e eu posso selecionar quais das entradas que vai passar pelo conversor analógico digital. E ele vai fazer uma conversão cada vez, tá? Isso gasta um certo tempo, o que torna, assim, é um gargalo, por assim dizer, é um recurso limitado que tem o teu processador, que é ter um conversor analógico digital só. Aqui tem uma tabela tirada lá do manual de referência. Então ele mostra cada um dos pinos, né, o que eles podem fazer. Então, por exemplo, ele chama ADCH, o canal 0, canal analógico digital, canal 0. Então ele chama aqui de AD0. Onde é que ele está ligado? Ele está ligado compartilhando um pino junto com a porta A, pino 0.
Então quer dizer o seguinte, que se eu quero trabalhar usando o canal zero do conversor analógico digital, eu vou ocupar o pino da porta A0. Então quer dizer que a porta A0 não pode ser um pino digital, né? Ou tu vai trabalhar como digital ou como analógico. A mesma coisa com o pino, então aqui o A0, A1, A2, A3, depois o B0, B1, B2, B3 e assim por diante. Tá? E cada um desses pinos aqui ele é chamado de um canal. Então eu tenho canal 0, canal 1, canal 2, 3, 4 e assim ele vai, né, até o canal 27. Aqui alguns já estão reservados para sensor de temperatura e tem alguns também que são guardados para ser como a tensão de referência high e tensão de referência low. Tipicamente aqui é ligado VDD e VSS, o 3.3 e 0, tá? Ou então, se eu não quiser trabalhar, eu posso botar nesses pinos do registrador lá, que vai para definir qual é o canal, eu posso botar tudo um, quer dizer que eu vou desligar o módulo e não vou ter conversor analógico digital trabalhando. Essa questão de tensões de referência a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, por exemplo, aqui lá nos módulos, né, tirando lá naquela figura que a gente viu lá no início, quando eu apresentei o conversor para vocês, tem lá ó, o 24 canais, 12 bits, analógico digital converter, ADC. O que eu tenho aqui? As tensões de alimentação, VDD e VSS, e as tensões VRF, VRFH e VRF low. Então, essas duas tensões são as tensões de referência. Em relação a elas, é que o teu sinal de entrada vai ser comparado. Então, por exemplo, vamos dizer que tu bote aqui entre 0 e 3.3, desses dois valores, as tuas entradas vão poder ter esse range, né? Agora, por exemplo, se eu coloco aqui 1 e aqui 2, todos os teus sinais de entrada, eles vão ser convertidos em relação a entre 1 e 2 volts. Quer dizer, tudo que tu botar de 2, 2.1, 2.5, ele vai ler como um valor máximo. Tudo que tu botar abaixo de 1 volt ficaria então como um valor zero. E tudo que ficar entre 1 e 2 vai ter essa proporcionalidade dependendo do número de bits que a gente vai usar. Tá bom? No nosso caso aqui, a representação máxima é 12 bits, ou seja, eu posso ter um número de 0 até 4095, que seria o valor máximo. Ou seja, tem 4096 representações, mas os números vão de 0 até 4095. Tá? O nosso número máximo, vamos dizer. Então, vou pegar um exemplo. Se o cara colocasse lá 3.3 volts, dentro do conversor, essa variável teria o valor convertido como 4095. Então aqui mostra a nossa escala, né? Então 0 volts tem o nosso sinal com valor zero. Se eu colocar a tensão máxima de 3.3 volts, apareceria o valor de 4.000, aqui no caso 4095. Então se a pessoa, por exemplo, colocasse uma tensão de 1 volt na entrada do teu conversor analógico digital, lá dentro do microcontrolador, o valor que ele vai ler é o equivalente a 1241, que é o valor dessa escala aqui, né? Então uma regra de 3 pura. E essa representação de 1 volt aqui vai representar isso aqui. Esse 1 volt significa o quê? Que tipo de tensão? Isso aqui é uma temperatura? Então, todas as escalas têm que ser trabalhadas, né? Para fazer, para trabalhar essas grandezas dentro do controlador, tá? Bom, para configurar, para te poder utilizar o conversor AD, existe um registrador chamado ADC-CFG. Analógico Digital Converter Config, né? Então ele tem esses 8 bits dele e vamos ver o que significa cada um deles. Então esse bit 7 aqui é a configuração de velocidade ou potência. Então ou tu trabalha com baixo consumo ou com alta velocidade. Se tu botar 0, ele vai ficar com alta velocidade. E aqui já está o padrão de default dele, ou seja, quando tu inicializa o microcontrolador, por padrão já fica nesse número aqui. Então quer dizer que por padrão ele já vai ficar com alta velocidade. Isso aqui, o ADIV são 2 bits, né? Então esses 2 bits aqui a gente vai fazer a divisão do pré-scaler do clock. Então o que é o pré-scaler? Quer dizer que eu posso trabalhar com o clock dividido por 1, ou dividido por 2, por 4 ou por 8. Então, seja qual for a fonte do clock, que a gente vai ver mais adiante, a gente pode escolher por quanto a gente quer dividir. Ou seja, se eu quero fazer uma conversão mais lenta, eu posso fazer a divisão por 8. Então, se eu botasse, por exemplo,
um clock lá de 8 MHz, eu dividi por 8, vai ficar com um clock de 1 MHz. Ok? Indo adiante, então, eu tenho aqui dois modos de configuração de tempo de amostra do sinal, ou uma amostra curta ou uma amostra de tempo longa. Então, posso fazer essa escolha. O modo, eu posso trabalhar com 8 bits, com 10 bits ou 12 bits. Então, eu vou botar, se eu quero trabalhar com 8 bits, eu boto 00 aqui. Quero trabalhar com 12 bits, eu vou botar 01. Fazer uma conversão de 12 bits. A fonte do barramento, então, ele pode dizer, a fonte do clock, ele pode trabalhar, então, com barramento interno, ou um segundo barramento interno, ou então alguns dois clocks alternativos. Então, pode trabalhar. Geralmente aqui a gente vai trabalhar com barramento interno, né, que já é um barramento bastante rápido. Então, no caso, bota 00 nesses 2 bits. Então, por padrão, então, se tu não mexer nesse registrador, tu vai ter o quê? Conversão rápida, vai usar o clock interno, o tempo de amostra é curto, a divisão vai ser por 1 e o modo é de 8 bits. Então, isso aqui é tudo por padrão. Se tu quiser fazer uma conversão de 12 bits, tu vai ter que botar aqui, então, mudar esses 2 bits aqui, né, e colocar aqui 01 no modo, né. Esses dois aqui tu precisa mudar, bota 00 para ficar com o clock interno, e aqui tu vai colocar 01 para ficar com 12 bits. O resto não precisa mudar. Deixa tudo com 0 aqui. Então tá, configurando aí o conversor AD, então tem um registrador chamado ADC Status and Control, né? ADC é Analógico Digital Converter, Status and Control, Status and Control Register, né? Então controla o conversor da seguinte forma. Esse bit aqui, que ele é chamado de COCO, significa conversão completa. Esse bit aqui ele é fundamental para nós. Por quê? Porque ele indica quando uma conversão terminou. Então, se eu tenho um 0 aqui, quer dizer que a conversão ainda está em andamento. Se eu tenho 1, quer dizer que ele já terminou de fazer a conversão e o valor convertido está pronto para ser lido. Beleza? Então, quando eu ler o resultado, ele já vai automaticamente zerar aqui, dizendo que ó, não terminou ainda, tá? Ou seja, já está ficando pronto para uma outra conversão. Então, num processo normal, vamos dizer que se eu for fazer isso por pooling, eu posso mandar começar a conversão, colocar e ficar lendo aqui. Enquanto isso aqui está em 0, quer dizer que ele não terminou de fazer a conversão ainda, ele está convertendo o valor. Quando esse bit aqui chegou para 1, tá, ok, terminou a conversão, vamos adiante, tá bom? Esse bit aqui, chamado de Interrupt Enable, quer dizer o seguinte, se eu quero que após uma conversão ele gere uma interrupção e me avise, eu boto ele um 1. Se eu colocar um 0, quer dizer que ele não vai gerar uma interrupção. Eu vou ter que vir aqui e testar se a conversão terminou. A interrupção ela é boa porque, tipo assim, eu posso mandar ele fazer uma conversão e fazer outra coisa, fazer outros cálculos. Quando ele terminar a conversão, ele gera uma interrupção e me avisa, ok, terminei a conversão. Não precisa ficar aqui verificando, ó, terminou a conversão? Não. Terminou a conversão? Não. Terminou? Assim a gente fica, né? Até que uma hora termina a conversão. Esse bit aqui, o bit 5, é para conversão contínua. Então, se eu colocar um 0 aqui, ele faz somente uma conversão quando tu escrever nesse conversor ADSC1. Tá? Então, quer dizer, tu grava aqui, ele vai começar a fazer a conversão e quando terminar ele para e não faz mais nada. Se eu colocar um 1 nesse bit aqui, no bit 5, ele vai fazer conversões sucessivas, ou seja, ele vai fazer uma e já vai começar a fazer outra, e quando ele terminar ele começa a fazer outra, e ele começa a fazer outra, e assim por diante, tá? Beleza? Esse registrador aqui, faltou ver os bits de 0 até 4, eles são para a gente definir qual é o canal que a gente quer. Então, aquela tabela primeira que eu mostrei ali para vocês, mostrando, por exemplo, eu quero ler o canal 0. Então, eu tenho que botar aqui 0, 0, 0, 0, 0. São 5 zeros aqui, né? Para ler o canal 1, canal 2, canal 3, assim por diante. Bom? E o resultado, então, como é que fica? O resultado da conversão ele vai ficar registrado em dois registradores, o ADC-R High e ADC registrador Low. Dois registradores, registrador High, registrador Low do conversor do ADC, né? Analógico Digital Converter.
Como o resultado pode ter 12 bits, então vai ficar armazenado em 2 registradores. No caso, eu vou ficar aqui com os 8 bits aqui, até mais 4 bits aqui, se eu for trabalhar com 12 bits. Se eu trabalhar com 8 bits, o resultado está todo ele aqui, na parte baixa. Se eu trabalhar com 10 bits, eu vou ficar com 8 bits aqui e mais 2 bits aqui. Beleza? Então, vou fazer um exemplo. Eu vou mostrar 3 exemplos para vocês e a gente vai parar a nossa parte teórica. Depois eu vou abrir o simulador e nós vamos fazer todas essas práticas aqui daí no simulador, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso programa. Ficaria aqui, então, sem interrupções. E aí ele já começa fazendo um loop. No loop, o que ele faz? Ele move um valor aqui para o ADC CFG, ou seja, ele está configurando que vai trabalhar com 12 bits, tá? Então, por quê? Porque esses 2 bits aqui, né, esse 0, 1 aqui diz que é 12 bits. E ele faz mais uma configuração no ADC SC1. Só essas 2 linhas aqui é o que serve para te configurar e já começar a fazer uma conversão. No caso aqui, ó, esse bit 0 está dizendo que é para não ter interrupções, esse bit 0 aqui está dizendo que é só uma conversão, e esses 5 bits aqui estão dizendo que eu estou querendo usar o canal A0. Então, no que eu mover esse valor para o ADC SC1, ele já vai começar a conversão. Ele vai configurar e vai começar a fazer a conversão. A partir daí, o que eu tenho que fazer? Já que eu não tenho interrupção, eu vou ficar testando se o bit 7 do ADC SC1, se ele chegou em 0 ou não. Então, se ele chegou em 1 seria quando ele vai terminar a conversão. Então, ele vai dar um teste. Se for 0, pula para a própria linha, né? Um branch clear. Testa o bit 7, é 0, pula para a própria linha. E ele vai ficar aqui, tá? Então, enquanto o ADC-S1, bit 7 for 0, ele pula para essa mesma linha e fica esperando. Quando chegar em 1, quer dizer que terminou a conversão. Aí, o que a gente vai fazer? Vou carregar o resultado, a parte alta, carrega para o acumulador e salva na variável resultado. A variável resultado eu tinha salvado ela aqui com 2 bytes, tá? E depois eu carrego a parte baixa e salvo no resultado mais 1. Que é a parte baixa do resultado. Terminado isso, volta para o loop, configura de novo o conversor ADC, configura e aqui eu já começo uma nova conversão. Tá? Então o nosso loop vai fazer sempre isso aqui. Configura os 2 conversores, os 2 registradores, né? Aqui já começa a conversão, espera terminar e salva no resultado. Isso aqui é um jeito de fazer, tá? O outro jeito, vou para o próximo slide. O que eu fiz? Eu fiz lá no meu programa principal, desliguei as interrupções. Então, aqui eu estou dizendo, ó, não quero interrupção, só que agora eu mudei esse bit aqui, ó, para fazer conversão contínua. E aqui eu ainda estou lendo o canal A0, tá? Então, quando eu estou fazendo conversão contínua, ele já vai começar e eu já vou mover o meu loop aqui para baixo. E aí aqui eu estou ainda esperando, né? Aqui é o mesmo esquema, espera terminar a conversão até isso aqui chegar em 1, enquanto não chegar em 1, ele fica aqui. Só que quando ele chegar em 1, a conversão terminou, eu já posso pegar o resultado, a parte alta no resultado, a parte baixa no próximo endereço do resultado, né? O resultado tem 2 bytes, só que ele já começou a fazer outra conversão. Então eu não preciso mais voltar lá e mandar começar a fazer outra, eu só vou aqui no loop e já fico esperando ler de novo. Esperando ele terminar de fazer a conversão. Estou aqui dando um branch clear. Chegou no 1, ele pula, já leu o resultado, ele já começa a fazer outro. Tá? Então, é essa a diferença. Conversão contínua, o meu loop fica aqui só esperando ele terminar. Quando não tem conversão contínua, eu vou voltar no slide anterior. Eu tinha que vir aqui configurar tudo todas as vezes, né? Tinha que vir aqui reconfigurar para começar uma conversão. Tá? E com interrupções é um pouquinho diferente ainda. Com interrupção, a gente vai fazer assim. Ó. Primeiro, vamos usar um CLI, que é para ligar as interrupções gerais. Fiz a configuração para 12 bits e configurei e comecei a conversar. A conversão. Primeiro, então, liguei as interrupções e também fiz uma conversão contínua. Tá? Então, o meu loop ele fica aqui sempre pulando para o loop. Ele não vai fazer mais nada. Eu não fico testando nenhuma variável. Meu loop fica parado, ou seja, vou fazer qualquer outra coisa que eu quero fazer. Quando der uma interrupção, é porque ele terminou. Quando der interrupção, ele automaticamente vai vir aqui para essa interrupção, vai carregar o resultado, vai carregar a parte baixa do resultado,
e vai encontrar essa função chamada RTI, que é retorna da interrupção. E ele vai voltar para onde ele estava. No caso aqui eu estou num loop jump loop, ele vai voltar para cá. Mas se eu estivesse fazendo outras coisas, ele voltaria exatamente onde ele tinha parado. Tá bem? Essa é a diferença básica, então, de trabalhar com interrupções e sem interrupções. Tá? Espero que tenham aprendido. Depois nós vamos fazer alguns exercícios, vamos fazer já daí no simulador. A parte da teoria a gente para por aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.